Olá, que bom estar com você mais uma vez, uma boa noite, um prazer muito grande os momentos passar juntos. Eu estou em Poço Comprido, distrito de Correntes, no estado de Pernambuco, e estamos em uma missão Caleb. E, por sinal, se você perguntar, mas o que é missão Caleb? Olha, é o seguinte, se eu for dar uma explanação, vai ser um pouco longa. E, poupando o tempo desse momento, eu vou sugerir você ir à IA, a inteligência artificial, ou ao Google, e eles vão lhe explicar claramente sobre os Calebs. Você vai até querer ser um. Com certeza. E, por sinal, no programa de hoje eu tenho o Dr. André Luiz da Silva, que vai falar sobre o juízo. Por sinal, quando se fala em juízo, as pessoas ficam temerosas, ficam aflitas, ficam tensas. Agora, só que depois de você assistir essa palestra até o fim, você vai ver que a coisa é bem diferente. Para isso, assista até o fim, você entender e se preparar para essa ocasião que ninguém vai escapar. Agora, o importante é estar preparado para esse dia. Então, com você agora, Dr. André Luiz da Silva, falando sobre o juízo. De que modo ocorrerá esse julgamento, tá bom? Então aqui, de volta aqui, guia de estudo ouvindo a voz de Deus, um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de quem? De Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão o quê? Escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, versículo 14. E Paulo afirma, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Querem ver esses dois textos bíblicos? Vamos abrir? Primeiro texto, Eclesiastes 12, 14. Eclesiastes 12, 14. Abra sua Bíblia aí para a gente ver. Eclesiastes 12, 14. Vamos guardar só um minutinho para a gente poder então fazer essa leitura. Mas esse dia está muito perto, irmãos, o dia do juízo, né? O dia em que todos nós iremos prestar contas a Deus. Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes. Eclesiastes 12, capítulo, versículo 14. 12, 14. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão o quê? Escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas Deus vai julgar todas as obras, tudo que a gente faz aqui, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia nós teremos que prestar contas a Deus. Eu não sei se você se preocupa, mas eu acredito que essa não seja uma preocupação unicamente minha, mas é uma preocupação de todos nós. A gente vê o mal se alastrando, a gente vê coisas assim terríveis acontecendo, e às vezes a gente fica pensando, né? Meu Deus, quando é que isso vai acabar? A gente não precisa, irmãos, ficarem com essa preocupação, porque eu acho que não está na nossa seara o controle disso aí, mas está sob o controle de Deus. Nada daqui fugiu do controle de Deus. Deus tem o controle sobre tudo. O mal tem dia e hora certa para acabar. Mas Deus vai colocar um ponto final nesse mundo, na história do pecado. Assim como Ele iniciou lá no começo, criando um mundo perfeito, Deus vai colocar um ponto final nesse mundo de pecado. Ele vai acabar com tudo isso que está aí acontecendo. Então, às vezes, parece que o mal está prevalecendo, né? Mas é engano. Porque eu vou dizer que uma historinha do menininho que estava lendo um gibi. E no gibi era a luta entre o bandido e o herói, né? O boneco vencedor. E em vez dele ler página por página, ele foi lá para o final e ele viu um negócio interessante. Ele diz assim: ah, se você soubesse que eu sei. Aí ele, lendo o gibi, ele leu primeiro lá ao final, depois ele começou a ler no começo. Aí depois ele disse: ah, se você soubesse que eu sei. Ah, se eu soubesse que eu sei. Ele lendo, e ele diz: ah, se você soubesse que eu sei. Você sabe o que é que ele sabia? Que muita gente não sabia? Era que o bem já tinha vencido o mal. Você já percebeu toda a historinha? Lá no final, o bem vence o mal? Pois é, nós já sabemos desse final. Nós sabemos que o bem já venceu o mal. Então assim,
Satanás hoje está lutando como uma barata sem cabeça, como um bicho que já teve a cabeça esmagada. Ele não se entrega, mas a gente já sabe o final dessa história. O bem já venceu o mal. E é uma questão de tempo para a gente poder ver concretizado isso que eu estou falando para vocês. E é só uma questão de tempo, tá certo? Mas a vitória já foi determinada por Jesus lá na cruz, quando ele pisou na cabeça da serpente. Quando ele pisou na cabeça de Satanás, ele já derrotou Satanás. E todos aqueles que estiverem do lado de Cristo, automaticamente já serão vencedores. Amém? Então é muito interessante. E aí, a gente não precisa se preocupar, como eu disse, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Nada sai do controle de Deus. É porque nós, na nossa pequenez, nas nossas falhas, a gente acha que o mal está prevalecendo. A gente olha na nossa visão limitada e a gente acha que o mal está vencendo o bem. Mas é o contrário. O bem sempre venceu, sempre vai vencer o mal. Amém? Bom, então, vamos para a primeira pergunta. Quando Cristo ele subiu aos céus, o que foi que ele foi fazer lá no céu? Hebreus capítulo 9, versículo 24. Nós temos duas opções: acompanhar por aqui ou acompanhar pelo telão. Se vocês quiserem pelo telão, vai ser um pouquinho mais rápido, mas podem anotar os textos, tá certo? Diz assim: porque Cristo, está aqui bem miudinho aqui, no início você não está vendo aqui, mas a palavra é Cristo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de quem? De Deus. Cristo, quando ele morreu, ele subiu ao céu e ele sentou no santuário celestial à direita do Pai. Ele está sentado à direita do Pai desde quando ele subiu ao céu. E o que é que ele está fazendo lá? Ele está intercedendo por cada um de nós. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Lembre-se, a salvação não vem por meio de André, não vem por meio de João, não vem por meio de Maria. A salvação vem unicamente por intermédio de Cristo. Porque quem está sentado à direita do Pai? Cristo. Quem é que deu a vida para nos salvar? Cristo. Foi Jesus que deu a vida para nos salvar. Então Jesus está sentado lá à direita do Pai. Ele está intercedendo por cada um de nós. Então quando ele subiu ao céu, ele sentou à direita do Pai no santuário celestial, que não foi feito por mãos humanas, e lá ele está exercendo a sua função de advogado hoje, de advogado. Vocês sabem qual é a função do advogado, né? O advogado é aquele que fala, que responde pelo réu. É ele quem representa, na verdade, né, o seu cliente. Então, por mais que você tenha razão em uma causa, sem um advogado você está perdido. Eu e vocês estamos perdidos. Então Jesus está lá intercedendo o papel de advogado, intercedendo por nós. Ele leva as nossas causas diárias até a presença do Pai, certo? Então ele está lá como advogado, ele está lá como nosso intercessor. Amém? Muito bem. Vamos passar aqui. Vou adiantar esses textos aqui, porque na realidade, só responder aqui, ele foi atuar como ministro do santuário, como sacerdote, como sumo sacerdote lá no tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pergunta 2: o que aconteceria no céu após a profecia das 2.300 tardes e manhãs? É bem complexo, mas vou pegar pelo menos um texto para a gente entender. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Havendo eu, Daniel, tive a visão, procurei entendê-la, e esse se apresentou diante uma como aparência de um homem. Então, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, da purificação do santuário, ela começa no ano de 1844, depois, no término dessa profecia aqui, ó, de Daniel 8, 14, 15. No término das 2.300 tardes e manhãs, que é um período profético, Jesus ele senta no santuário e ele começa a julgar. Eu falei para vocês essa semana que em 1844, mais precisamente, quando Jesus senta no santuário celestial, começa a primeira fase do julgamento, que é a fase do julgamento investigativo. Os nossos nomes estão passando no livro do céu. Estou adiantando que é muito texto para a gente não perder tempo, tá? Que aí tem umas perguntas que a gente precisa responder. Bom, vamos lá. Deixa eu passar para a próxima pergunta, para a gente ganhar tempo aqui, porque é bem complexo esse assunto.
Deixa eu adiantar aqui mais um pouquinho, porque aí vai chegar nas perguntas que nós vamos entender melhor. Qual o papel hoje de Jesus lá no santuário celestial? O que é que ele está falando? Eu já falei para vocês, agora nós podemos ver na Bíblia qual é a função dele. Veja, continuei olhando, disse Daniel, até que foram postos o quê? Os tronos, e o ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era como chamas de quê? De fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então, quando Daniel contempla aqui, ele contempla tronos. Aqui é o símbolo de julgamento. Daniel contemplou o julgamento da nação, de todos os povos de todo o tempo. Ele contemplou aqui, foram postos os tronos e o Senhor de dia sentou-se. Sentou-se para quê? Para julgar. Vamos para o próximo texto. Diz assim: um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-os o quê? Livros. Então, Daniel retrata aqui a questão do julgamento. Daniel viu os povos, as nações sendo julgadas. Tá? Vamos passar aqui. João capítulo 5, versículo 2 diz assim: e o Pai a ninguém o que? Julga, que o Pai é Deus, a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Como eu disse a vocês, Jesus hoje exerce a função de mediador, intercessor, advogado, né? Ele está lá como nosso representando cada um de nós lá. Ele hoje está como nosso advogado, e essa é a função que ele exerce hoje. Por isso que todos têm a oportunidade de serem salvos, porque nós temos um intercessor, alguém que está diante do Pai dizendo assim: eu morri para salvar ele. Então todos aqueles que se achegam a Cristo, que recebem a graça de Deus, que abrem o coração, que aceitam Jesus como Salvador, têm a oportunidade de ser salvo, porque Jesus exerce o papel de nosso intercessor. Ele nos representa diante do Pai dizendo: eu morri por ele para salvar, eu derramei o meu sangue por ele, então, e por ela, por isso nós podemos ser salvos. Então aqui a Bíblia diz que ele está como juiz, mas a gente sabe que ele exerce várias funções. Além de juiz, lá no céu, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Veja, lá João diz que ele não julgava, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Então Jesus está julgando, exercendo o papel de juiz. Mas aqui a Bíblia apresenta outra função. 1 João 2,1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai dizer o justo. Então Jesus, além de juiz, ele é advogado. A pergunta é: como é que uma pessoa só pode acumular duas funções tão importantes? O que você precisa entender, e eu entender, é que Jesus é nosso advogado hoje. Hoje ele exerce nossa função de advogado. Ele hoje nos representa diante do Pai. Quando ele voltar, ele vai sair do papel de advogado, de intercessor, e vai passar a ser juiz. O que é que o juiz faz? O juiz só dá a sentença. O juiz não representa ninguém, não intercede por ninguém. O juiz só tem o papel de julgar. Só isso e pronto. Ponto final. Certo? Então ele é o advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. Primeira fase é a fase de investigação, que teve início em 1844 e terminará um pouco antes da volta de Cristo. Ou seja, começou em 1844. Todos os nomes de cada um de nós, toda a raça humana está sendo julgada a partir de agora. Todo mundo chama na primeira fase do julgamento, que é o juízo investigativo. Ou seja, aqui está sendo averiguado quem é culpado e quem não é. Quem é culpado e quem não é. Para isso, eu tenho que dizer para os irmãos o seguinte: que quem será o culpado? O culpado vai ser aqueles que na verdade não têm um intercessor, que não tem um advogado. Quem não tiver um advogado para interceder por ele, automaticamente ele já será condenado. Por que vai ser condenado? Porque a gente não pode esquecer que existe um inimigo, que é na verdade o acusador, que vai lhe acusar, dizendo que você não merece salvação, que você é miserável, que você é pecador, que eu sou miserável pecador. Só que quando nós temos Cristo como Salvador, como nosso advogado, Jesus nos intercede por nós, dizendo assim: não, eu morri por ele.
Eu paguei o preço dos pecados dele. Então quem não tem Cristo como Salvador, na verdade vai ter só Satanás para acusar. Então assim, é terrível, é triste. Então nessa primeira fase aqui do julgamento, ela começou em 1844 e ela vai terminar um pouquinho antes da volta de Cristo. Toda a humanidade hoje já está sendo julgada. Quando Jesus voltar, a gente entra na segunda fase do julgamento. Que fase é essa daqui, ó? É o juízo de comprovação, que ocorrerá durante o período de 1000 anos que nós aprendemos aqui, que vai estar lá no céu, onde praticamente quando Jesus voltar, todos os casos já estarão o quê? Decididos. Quem vai se salvar vai para o céu, tanto os mortos que serão ressuscitados, como aqueles que estão vivos serão levados para o céu. Aqueles que não estiverem preparados serão mortos. Certo? Então, nessa segunda fase aqui, dos 1000 anos, que é o juízo de comprovação, será comprovado a razão por que eu cheguei no céu. Eita, cheguei no céu, meu Deus, eu consegui a salvação. Então, lá nesse período dos 1000 anos, vai ser para a gente ver o porquê que eu cheguei lá no céu, o porquê que os salvos foram salvos. E aí a gente viu que a gente vai ter 3 surpresas. A primeira é nós chegarmos lá. A segunda, pessoas que a gente nunca imaginou que vai estar lá no céu. E aí esse período é para poder esclarecer e ser comprovado por que ele alcançou a salvação. E o terceiro grupo é aqueles que a gente imaginou que seria salvo, que não serão salvos. Então os 1000 anos vai ser para esclarecer esses pontos, esses 3 pontos, essas 3 surpresas, certo? E a última fase do juízo é quando terminar o milênio, acabou os 1000 anos lá, o julgamento lá. Todos os casos foram comprovados, as provas estão lá através de vídeo, que cada um vai assistir, Jesus vai passar um vídeo de cada pessoa aqui, dos que se perderam, dos que se salvaram. A gente vai poder ver o quanto que Deus trabalhou, né, os anjos, o Espírito Santo para poder nos salvar. E a gente vai poder ver o quanto que cada pessoa se distanciou de Deus e rejeitou a graça de Deus e não foi salva. Então, quando esses casos ficaram todos decididos, aí terminou, a gente já entendeu, não tem mais nenhuma dúvida sobre o caráter de Deus. Aí Jesus vai voltar com a cidade santa, Nova Jerusalém. E aí o que vai acontecer? A terceira fase do juízo, que é juízo de execução, sentença final. Os justos para a vida eterna já estão no céu, Jesus já levou, porque agora eles foram investigados, foram absolvidos, justificados através do sangue de Jesus. Quando estiver lá no céu, para esse não há mais condenação, porque eles já estão no céu e a vida deles já foram o quê? Já foram preservados, foram lavados no sangue do Cordeiro. Eles aceitaram a graça e estão no céu. Eles não vão passar pelo juízo porque eles já foram julgados e o caso deles já foi decidido. Agora, aqueles que rejeitaram a graça de Cristo, o que é que vai restar para ele? A segunda morte, que a Bíblia diz que é com fogo e o quê? E enxofre. E aí vem a execução, quando a Bíblia diz assim, que Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, aí a sentença final, não tem mais o que recorrer, não tem mais nada o que se fazer, porque agora acabou, né? Acabou o pecado e acabou, pecadores serão todos exterminados. Então aqui a gente parte para perguntar as penúltimas perguntas, ou melhor, as últimas, que diz o que é que Deus vai julgar. Quando Deus vier, Jesus vier, o que é que ele vai julgar? Vamos ver? Está no livro de Eclesiastes 12:14, a gente já leu lá no início. Foi o primeiro texto. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A gente viu esse texto, e aí Deus ele vai julgar as nossas obras. Baseado em quê? Baseado no relato que o anjo relatou, um anjo que a gente tem, comissionado por Deus. A gente falou ontem, na lição de ontem, lembra? Ele está com a gente. Para onde você vai? Você não está vendo ele, mas ele está com você. Qual é a função dele? Anotar tudo que a gente faz aqui. Tudo que a gente faz aqui, ele anota nossas palavras, tudo que a gente faz. As nossas atitudes, ele anota tudo. E quando é de noite, quando a gente dorme, ele leva para o céu. Quando isso? Todos os dias. Todos os dias. Então o papel desse anjo, o anjo relator, é levar o registro das nossas obras, das nossas ações aqui para o céu, para o dia do juízo. Então todo mundo vai ter que comparecer perante Deus para prestar conta pelo que falou, pelo que fez. Nada escapa à vista de Deus. E aqui a gente vai responder verdadeiro ou falso. Deus vai julgar somente as coisas boas, verdadeiro ou falso?
Falso. Ele vai julgar somente as coisas más. Verdadeiro ou falso? Falso. Somente as coisas mais graves. Verdadeiro ou falso? Ele vai julgar todas as coisas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Ou seja, quanto mais você tem conhecimento da palavra, mais você vai ser cobrado por Deus. Quem não tem conhecimento da palavra vai ser julgado de acordo com o que conheceu. Quanto mais foi dado, mais será cobrado. Quanto mais foi dado, mais será exigido. Certo? De que modo seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Eu já falei, vamos ver só o texto bíblico agora. Vi também os mortos, os grandes e quem? Os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito na onde? Nos livros. Então, o juízo de Deus vai se basear em quê? Vai se basear no que está escrito nos livros, no livro da vida. Os mortos no que está registrado no livro da morte, né? E os vivos no que está registrado no livro da vida. Então está tudo anotado o que a gente faz aqui, e baseado nisso, além desse relato escrito, ainda tem a questão dos vídeos, é que eu estou dizendo a você, que Deus vai mostrar a vida de cada um, desde a nossa meninice, cuidado de Deus, até a nossa fase adulta, o quanto que Deus correu atrás da gente, o quanto que Deus trabalhou para poder nos guardar, para nos proteger, o quanto que Deus cuidou de nós e trabalhou a vida toda para poder a gente chegar ao céu. Tá certo? Bom, então vamos lá responder. Então nós seremos julgados conforme o que está escrito na onde? Nos livros. Pergunta 8ª: quantos vão comparecer perante o tribunal de Cristo? Hoje, Deus está chamando, dando oportunidade para todo mundo. Nós batemos aqui na porta de muita gente, chamando, convidando, muita gente não quer, né? E aí eu volto a falar o que eu falei em outro momento. A salvação nós aprendemos que é de graça. O perdão de Deus também é de graça. A libertação que Deus quer fazer na nossa vida também é de graça. A sua paz é de graça, a sua bondade é de graça. Tudo de Deus para nós é de graça. As coisas do diabo é tudo pago. O cara quer beber, tem que comprar, quer fumar, tem que comprar, né? E ainda para se perder no final. Então o diabo, veja que a perdição, o cara paga para se perder. Tem um preço e não é barato não. As coisas de Deus é de graça, ninguém quer. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que vai chegar um dia que ninguém vai fugir do juízo final. As portas estão abertas e o convite está sendo feito para todo mundo. Eu pesquei durante vários anos da minha vida no Rio São Francisco, de linha de mão. Alguém já pescou aqui de linha de mão? Já pesquei. Você sabe qual é uma técnica para pegar um peixe grande? É você cansar ele. Dá linha para ele correr, deixa ele correr bem muito. Aí quando ele estiver lá bem à vontade, aí você começa a puxar. Você começa a puxar. Deus hoje está dando linha para todo mundo. Pô, tá aí, Deus está deixando à vontade. Mas daqui a pouco, quando ele começar a puxar, vai vir. Vai chegar a hora que ninguém vai escapar. Hoje Deus está deixando todo mundo à vontade para escolher, né? Para fazer o que quer. Mas vai chegar um dia que a gente não vai ter esse direito de dizer: ah, Senhor, hoje eu estou ocupado, eu não posso aparecer. Ah, Senhor, hoje está chovendo, eu não vou. Ah, Senhor, hoje, porque hoje fez muito sol, estou cansado. Ao dedo, a Bíblia diz, está aqui, ó. Veja o que está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de quem? De Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ninguém vai pagar por ninguém. Cada um vai responder de forma individual, pessoal, pelo que fez aqui perante Deus. E a Bíblia diz que todos vamos comparecer. Aí vai estar o rico, vai estar o pobre, vai estar o branco, o preto, o gordo, o magro, não vai escapar ninguém. Todos nós vamos comparecer. Sabe, amigos, o que me dá alegria é justamente saber que a minha salvação não depende de ninguém. A minha salvação depende de Cristo e depois de mim mesmo. Não depende de mais ninguém. O que eu faço, eu vou prestar conta a Deus. Não vou prestar conta pelo que ninguém faz. Eu vou prestar conta pelo que eu faço. Por isso, esse é mais um motivo de a gente se preocupar com a nossa vida, né? Não é verdade? Veja, você vai prestar conta com você. O que os outros fazem ou deixam de fazer é o problema deles, com eles e com quem?
com Deus, eles vão ter que prestar conta com Deus. Então a nossa preocupação tem que ser com a minha vida. Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida hoje? E aí fica uma reflexão para a gente, né? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida hoje? O dia do juízo não está muito distante, está muito próximo. Jesus está cada dia mais perto de voltar. As guerras que a Bíblia falou, Jesus falou assim que nós veremos guerras, rumores de guerra, fome, terremoto, nação por nação. Isso já acontece faz muitos anos. Só que agora a gente está vendo em uma proporção muito, muito maior. E não é somente isso. O relógio dos cientistas já dizem, está chegando meia-noite. O mundo não aguenta. A previsão dos cientistas é que talvez esse mundo chegue a 2050. Talvez chegue a 2050. A geleira da Antártida derretendo cada dia mais. Os mares, por exemplo, eu que moro em Maceió, cada dia avançando os mares, as águas tomando conta, avançando, entrando dentro da cidade. Eles não querem nem saber. As cidades marítimas em breve serão engolidas pelos mares. A Bíblia fala no Apocalipse capítulo 16 que antes da volta de Jesus do povo haverá um terremoto que vai vir de um canto a outro. Esses palácios, essas coisas que se dão bem, isso aí tudo vai cair por terra. Nós precisamos hoje fazer uma reflexão da nossa vida e aproveitar as oportunidades que Deus tem dado para a gente se firmar no caminho de Deus e se preparar para a volta de Jesus. Vocês lembram alguns pais de vocês diziam assim: vai chegar um tempo em que a gente vai ver os filhos matando o pai matando o filho. Vocês lembram disso? Já está acontecendo, né, seu João? E ainda vou dizer outra. Eu estava vendo que a minha esposa esses dias recente. Os mais velhos diziam assim: vai chegar um tempo. Isso aí não é. Os mais velhos diziam assim: vai chegar um tempo que vai ser 7 mulheres para o homem. Você já viu essa frase? Vocês já perceberam como é que está o nosso mundo? A maioria dos homens decidiram não ser mais homem. O que é que vai acontecer daqui a um dia? Onde vai ter extinção do planeta? Não é, Senhor? Tudo isso, irmãos, é sinais do fim. Não é? É sinais do fim. Então está aí, escancarado para a gente que esse mundo está no final e a gente precisa tomar uma decisão em nossa vida. Por quê? Porque se a gente não tomar a nossa decisão agora, deixar para depois pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. E para a gente finalizar, vamos então responder aqui. O que devemos fazer para ser aprovado no juízo? Só existe uma forma de a gente não ser condenado no dia do juízo final. A Bíblia apresenta Romanos capítulo 8, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: vamos ver? Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. A única forma de no dia do juízo final a gente ser absolvido é a gente estar com Cristo no nosso coração. É a gente abrir nosso coração para Deus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu coração, porque eu quero ser salvo. Eu não quero me perder. E isso é dar mais um passo de fé. Cada noite que você vem aqui é um passo de fé que a gente dá. Cada noite que você vem aqui é um passo de fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquilo que para muitos não vale nada, para o céu é uma riqueza. O conhecimento da palavra dele, o conhecimento sobre Deus, o conhecimento da verdade bíblica. Isso aqui vocês não ouvem todo dia, nem ouvem em qualquer lugar não. Isso aqui que vocês estão aprendendo é uma coisa para vocês guardar para a vida toda. É uma riqueza, é uma bênção, amém? É uma bênção. Então nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a gente finaliza a última pergunta agora: qual é a norma pela qual seremos julgados? É interessante esse texto bíblico e essa pergunta, porque muita gente não entende por que muita gente é julgada. E a Bíblia apresenta a base para o julgamento final. Vamos ver? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? De todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei de quê? Da liberdade. Sabe o que é que o Código Penal diz?
no seu artigo 1º, que não existe crime sem que antes exista uma lei que defina o que é crime. Você sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós seremos julgados pela lei. Se não houvesse uma lei que dissesse o que era pecado, como você ia ser julgado? Julgado por algo que não existe, que Deus não disse que é pecado. E aqui ele já disse para a gente aqui, voltando aqui, ele disse que nós seremos julgados baseado conforme a lei. E ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em sua ponta, se tornou culpado de todos, por conta aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ou seja, quem inflige um mandamento está infligindo toda a lei. E esse é o motivo para ser julgado: a transgressão da lei. Diante de Deus, transgredir a lei é o que? Pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4, ele define pecado dizendo: pois todo o que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? A transgressão da lei. Toda vez que eu peco, a Bíblia está dizendo: você transgrediu a lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então nós seremos julgados pela lei. Por isso Tiago diz: falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Então Deus nos deu a lei para ser um parâmetro, na verdade. Ela é a base do seu caráter, a lei de Deus. E é por ela que nós seremos julgados. Mas lembre-se, nós seremos julgados por ela, mas nós seremos justificados pela fé. Não podemos esquecer isso. E absolvidos por intermédio de quem? De Cristo. Amém, irmãos? Por intermédio de Cristo nós seremos absolvidos. Todos aqueles que aceitam Cristo, todos aqueles que abrem o coração para Cristo, eles serão absolvidos no juízo final. E eu encerro aqui fazendo uma recapitulação. Hoje nós aprendemos que após a ascensão de Cristo, após Cristo subir ao céu, ele foi atuar no santuário de onde? Do céu. A profecia que revela a data do juízo é das 2.300 manhãs. A partir de 1844, Cristo, nosso intercessor, ele passou a atuar como juiz. As 3 fases do juízo primeiro, juízo de investigação, é o que está acontecendo hoje. Segunda fase do juízo, quando Jesus voltar, juízo de comprovação. Lá no céu teremos 1000 anos para entender todos os casos e ver que Deus é justo. E a terceira fase do juízo, que é juízo final, chamado de juízo de execução, né? Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de quem? De Cristo. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. A pergunta é: quantos querem ser absolvidos no dia do juízo? Diga eu, louvado seja Deus. Muito bom, eu tenho certeza que você gostou dessa explanação, não é isso mesmo? Não é importante? O juízo vai vir, não tem como escapar, agora o importante é estar preparado para essa ocasião. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Por sinal, se você tiver necessidade, coloque nos comentários, eu vou retornar para você, para nós compartilharmos juntos e nos fortalecermos, nos preparar juntos sobre esse assunto, tirar possíveis dúvidas, ok? Um abraço, até a próxima semana.